Olá, eu sou Vivi Domingues e hoje eu trago para vocês uma receitinha deliciosa. Vocês sabem que eu amo trazer receitas práticas para vocês, que eu sei que hoje a dona de casa tem muito o que fazer e tudo precisa ser muito rápido. Hoje eu trago a receita que é muito gostosa para você servir com café, para você servir para a família após o almoço, que é uma torta de framboesa. Essa torta pode ser substituída às frutas, tá, gente? Eu já vou explicar. Mas para começar, nós vamos começar com a massa dela. Então eu vou começar explicando para vocês que a forma aqui eu tenho de 20 centímetros de diâmetro. Seria melhor se ela fosse com fundo removível, tá? Mas com esse tamanho de forma eu não tinha, então eu peguei essa aqui mesmo. É tranquilo para tirar depois que esfria, mas eu vou explicar depois para vocês. Ela já tá untada, tá? Aqui eu passei desmoldante, mas se você não tiver desmoldante em casa, pode ser aquele óleo mesmo, tá? Passa o olhinho aqui, um pincelzinho ou guardanapo mesmo, tá ótimo, vai dar o mesmo efeito. E aí nós vamos para massa, que é muito simples. Eu sempre digo que tudo fica simples quando você separa todos os ingredientes, porque às vezes você pega uma receita gigante, né? E você começa a olhar e fala, não, é muito difícil. Mas a hora que você começa a separar tudo, fica tudo mais fácil. Então aqui eu já deixei separado, tá? Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga gelada, tá? É bom que ela esteja gelada, para dar o efeito que eu preciso. Então eu vou colocar aqui no meu bowl. E aí eu vou misturar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Ah, a manteiga, gente, é uma manteiga sem sal, porque eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Mas se a manteiga tua for com sal, aí você tira a pitadinha de sal, combinado? Então tá, aqui 1,5 xícaras de farinha. 2 colheres só, somente 2 colheres de sopa de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma vez eu já expliquei aqui, mas eu vou passar novamente, tá? O que é uma pitadinha de sal? É tudo que você consegue pegar na pinça dos seus dedos, tá? Então, tudo que você pega o sal, o que fica aqui é a pitadinha de sal. E aí, eu tenho aqui um extrato de baunilha, que eu vou estar colocando 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Esse extrato de baunilha, ele é bem opcional. Se você não gosta de baunilha, não precisa colocar. Ou se você não tiver em casa, tá? Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de água gelada, tá? Precisa ser gelada. Tudo no meu bowl. Agora eu vou pegar minha luvinha para poder amassar essa massa para vocês, tá? Misturar bem ela. Gente, hoje eu tô no meu espaço aqui em casa, tá? Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Aqui atrás, muito verde, né? Muito gostoso, estou ao ar livre. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou misturar essa massa. Gente, o dia tá lindo hoje, tá uma delícia. Um vento gostoso. Aí aqui eu misturo até ela ficar um ponto que desgrude das minhas mãos. Ó, vocês viram que ela desgrudou das minhas mãos já. Então, quer dizer que ela já está pronta para que eu possa espalhar ela na minha forma. E essa receita dessa massa, gente, dá certinho para essa forma de 20 centímetros. Então, você cuida no tamanho da tua forma. Se você pegar uma forma maior, vai faltar massa, tá? Então, como eu já falei para vocês antes, aqui já está untada. Agora eu vou colocar a massa aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar um pedaço, que eu gosto de fazer assim, eu vou deixar um pedaço fora, tá? E vou espalhar essa parte aqui, tá bom? Vou espalhando bem ela. Se você for fazer sem luva, normalmente começa a grudar nas mãos. Então, um segredinho legal para você, para não grudar nas suas mãos e para você não ficar achando que é difícil espalhar, é só pegar um potinho de água, colocar as mãos assim, ó, só encostar, tirar o excesso e continuar a espalhar. Aí não vai grudar a massa na sua mão. É muito fácil. Eu vou repassar para quem tá chegando agora aí, que não conseguiu pegar a receita, eu vou repassar rapidinho, tá? A receita. Então pega aí seu caderninho, a sua folha, a sua caneta e anota ela. É torta de framboesa.
é 1,5 xícaras de farinha, 2 colheres de sopa de açúcar. Ela fica uma massa bem elástica, tá? Essa elasticidade dela é porque a manteiga e a água estava gelada, tá bom? Aí fica mais fácil de você trabalhar. Então vamos lá. 1,5 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga gelada, sem sal, né? A manteiga sem sal. E 1 colher de sopa de baunilha e 4 colheres de sopa de água gelada. Somente isso, tá? Pra massinha. E essa massa, ela vai assar, ela vai pré-assar. A gente não pode fazer a massa e colocar o recheio e colocar pra assar. Tem que assar essa massa um pouquinho antes, tá? Então, a gente vai preparar ela aqui pra tá colocando no forno. O meu forno já tá pré-aquecendo. 170, 180 graus, tá? Eu vou assar ela a 170 graus. Mas se você tiver um forno a gás, normalmente ele não chega à temperatura exata, né? Então, aproximadamente 170, 180 graus. Nós vamos assar. Eu já vou explicar para vocês quando é que vocês vão tirar essa massa do forno. Ó, eu gosto de fazer isso. Aos poucos, ó, eu faço uns rolinhos assim, ó, para ir espalhando ao redor da forma. Aí eu consigo deixar bem espalhadinho, lembrando que essa massa ela desce um pouco, tá? Então é bom que você faça bem alto aqui, porque ela vai descer um pouquinho depois na hora que ela vai assar. Ó, tá bem bonita, bem espalhadinha. O que eu vou fazer agora? Tá prontinha. Agora eu vou furar essa massa. Por que é que eu vou furar? Vou encher de furo ela, porque senão ela vai virar uma bolha no meio, tá? Então, para ela não virar essa bolha, eu vou encher aqui, ó. Vou encher de furinhos. Sem medo de furar, tá, gente? Furei bastante ela, vou levar para assar. Mesmo com os furinhos, essa massa ela é um pouco teimosa, tá? Então, se eu não fizer os furos, ela vai ficar um bolhão dentro, uma bolha assim, aí vai ficar ruim de trabalhar. Com os furos, ela também vai criar uma bolha, mas um pouco menor. Então, o tempo de assar dessa massa aqui agora é em torno de uns 10 minutinhos. Ou até que você olhe e ela criou uma bolha aqui, tá? Começou a erguer, você pode tirar, tá? Mas é em torno de 8 a 10 minutinhos. Então, eu vou levar pra lá, vou assar essa minha massa e daqui a pouco eu volto com o restante. Voltando então com a torta de framboesa, estou com a massa já assada. Como eu falei para vocês antes, ela ia baixar um pouquinho, tá vendo só? Que ela baixou. Ela criou aqui uma bolha, eu abaixei. Enquanto tá quente, gente, dá para baixar. Não deixa esfriar com a bolha, tá? Porque senão ela quebra. Então ela tá quente ainda, mas não tem problema. Agora eu vou fazer o término dela. Anota aí então, como que vai ser feito esse recheio delicioso dessa torta. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa, tá? Vou pegar essa farinha aqui, vou despejar aqui, ó, bem simples. E vou dar uma espalhadinha. Desse jeitinho mesmo, gente. Tá? Isso aqui vai dar depois um sabor diferenciado na tua torta. Eu espalhei. Agora eu vou colocar ela de ladinho. E vou misturar os ingredientes do meu recheio, tá? Eu vou pegar... Aqui eu tenho 170 gramas de creme de leite fresco. O que é creme de leite fresco, gente? É a nossa nata, tá? Mas não pode ser aquela nata colonial, não fica gostoso. Tem que ser aquela nata industrializada mesmo, que você compra no mercado em potinho, tá? 170 gramas de nata. Eu vou colocar aqui dentro. Essa minha nata, ela tá gelada ainda, mas não precisa, tá? Vocês podem tirar antes, ela pode ficar em temperatura ambiente. Fica um pouco melhor para mexer. Aí eu vou misturar aqui, tem 3 colheres de açúcar. Aqui eu vou aproveitar a minha colher e vou colocar 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. Eu gosto muito de extrato de baunilha, viu, gente? Coloco muito nas minhas receitas. Agora, se você não gosta, não tem problema, pode tirar. Vou
Vou mexer bem aqui para misturar. Aqui, ó, eu coloquei 2 ovos. Eu bati ele um pouco antes, misturei ele, tá? Então, são 2 ovos aqui. Vou derramar aqui dentro. Dar uma boa de uma misturada. E aí, eu vou acrescentar a minha farinha. 2 colheres somente de farinha. Essa farinha é para dar liga, tá? Se a gente não colocar farinha, ela não dá liga. Então, precisa da farinha. Hoje em dia, é bem difícil, na nossa região, principalmente, a gente encontrar framboesa em fruta mesmo no mercado. Então, eu peguei aqui a minha framboesa congelada. Eu compro ela congelada e ela já está descongelada. Ela tinha criado uma água, tá? Eu coloquei ela para descongelar numa peneira, então a aguinha dela já saiu, tá? Mas você pode estar usando também frutas frescas. Mirtilo, amora e morango você encontra com mais facilidade no mercado. A framboesa já é muito difícil e assim ela é muito cara para comprar fresca, tá? Então se você comprar ela em fruta, não em polpa, tá? Em fruta congelada não tem problema, ela fica também muito boa. Mas não achou framboesa ou não gosta de framboesa, quer fazer com a amora do teu pé da tua casa lá, pode fazer, com os moranguinhos frescos. Fica muito boa ela com amora, tá, gente? Fica muito boa. Então, vamos lá. Agora eu vou espalhar isso aqui. Então, é 300 gramas de framboesa. Vou colocar aqui em cima da torta. Já dessa massa assada. Então, só para recapitular. Temos a massa já assada. Ela assou em torno de uns 8 a 10 minutos. Aí, eu tenho a farinha de amêndoas. E agora eu vou espalhar essa framboesa aqui. Depois eu vou colocar por cima a minha massa que tá separada. Ó, espalhou bem. E agora eu vou espalhar essa massinha aqui, ó. Como que ela fica, gente? Bem molinha, tá? Vou espalhar aqui, ó. Ela vai pro forno depois. Mesma temperatura de forno, tá? 170, 180 graus. Ela vai ficar em torno de uns 20 a 25 minutos. Como você vai saber que essa torta tá boa? Quando você vê que deu aquela cor de assada em cima. Tá pronto, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai esperar ela esfriar por completo para você poder desenformar. Tá? Porque ela ainda fica um pouquinho molinha quando ela sai do forno, mas depois que esfria ela pega e fica bem consistente. Aí é legal, você já pode tirar, tá bom? Então vou levar pro forno agora e assim que pronta eu trago ela aqui para vocês verem. E a torta ficou pronta, gente, 25 minutos. Já deixei esfriar, ela já tá completamente fria aqui. Olha que linda que ficou essa torta de framboesa. E eu imagino que ela deve estar deliciosa. Vou ensinar você agora a fazer um acabamento lindo nela. Assim mesmo como ela está, ela já poderia ficar, que ela já tá linda, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma nevinha, como as confeiteiras dizem. Vou passar um açúcar de confeiteiro com uma peneira na torta, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Isso aqui é açúcar de confeiteiro, tá? Pra você anotar. Eu vou colocar aqui em cima, ó, peneirar. Aí vai batendo assim na peneira, ó, pra ir aos poucos. Aqui tem um vento, né? Como eu estou fora, então tem um ventão hoje. Olha que lindo, tá? E aí, eu gosto muito de flores. Eu peguei uma orquídea aqui no meu quintal e vou colocar aqui pra dar uma vida nela. Olha que linda, gente. Tá? Você pode pegar a florzinha do teu jardim, você pode pegar uma suculenta, tudo é muito bem-vindo para enfeitar a torta. Ficou linda, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela para vocês verem como ela ficou por dentro. Tá? Só para vocês ficarem com vontade, para vocês fazerem ela e me marcar. Quem não conseguiu pegar essa receita,
me chama no Insta. Meu Instagram, marca aí, me segue. Vivi Domingues Cakes, tá? Segue lá e a hora que você fizer, me marca que eu vou amar ver que você fez mesmo, tá, gente? Olha que linda. A framboesa, o creme. E sabe o que é mais legal? Você pode também colocar uma bola de sorvete aqui, ó. Tá? Uma bola de sorvete de morango, de creme e servir aos seus convidados, aos seus amigos, à sua família. Gente, até a próxima receita. Espero que vocês gostaram. Beijo, fiquem com Deus. Vivi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, explicando pra gente, né, sobre essa torta de framboesa, até desafiando, enfim. E fica o convite para você aí de casa fazer também, inovar um pouquinho, quem sabe fazer até na ceia do Ano Novo. Fica a sugestão aí. Olá, eu sou Vivi Domingues e hoje eu trago para vocês uma receitinha deliciosa. Vocês sabem que eu amo trazer receitas práticas para vocês, que eu sei que hoje a dona de casa tem muito o que fazer e tudo precisa ser muito rápido. Hoje eu trago a receita que é muito gostosa para você servir com café, para você servir para a família após o almoço, que é uma torta de framboesa. Essa torta pode ser substituída às frutas, tá, gente? Eu já vou explicar. Mas para começar, nós vamos começar com a massa dela. Então eu vou começar explicando para vocês que a forma aqui eu tenho de 20 centímetros de diâmetro. Seria melhor se ela fosse com fundo removível, tá? Mas com esse tamanho de forma eu não tinha, então eu peguei essa aqui mesmo. É tranquilo para tirar depois que esfria, mas eu vou explicar depois para vocês. Ela já tá untada, tá? Aqui eu passei desmoldante, mas se você não tiver desmoldante em casa, pode ser aquele óleo mesmo, tá? Passa o olhinho aqui, um pincelzinho ou guardanapo mesmo, tá ótimo, vai dar o mesmo efeito. E aí nós vamos para massa, que é muito simples. Eu sempre digo que tudo fica simples quando você separa todos os ingredientes, porque às vezes você pega uma receita gigante, né? E você começa a olhar e fala, não, é muito difícil. Mas a hora que você começa a separar tudo, fica tudo mais fácil. Então aqui eu já deixei separado, tá? Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga gelada, tá? É bom que ela esteja gelada, para dar o efeito que eu preciso. Então eu vou colocar aqui no meu bowl. E aí eu vou misturar 1,5 xícaras de farinha de trigo. A manteiga, gente, é uma manteiga sem sal, porque eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Mas se a manteiga tua for com sal, aí você tira a pitadinha de sal, combinado? Então tá, aqui 1,5 xícaras de farinha. 2 colheres só, somente 2 colheres de sopa de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma vez eu já expliquei aqui, mas eu vou passar novamente, tá? O que é uma pitadinha de sal? É tudo que você consegue pegar na pinça dos seus dedos, tá? Então, tudo que você pega o sal, o que fica aqui é a pitadinha de sal. E aí, eu tenho aqui um extrato de baunilha, que eu vou estar colocando 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Esse extrato de baunilha, ele é bem opcional. Se você não gosta de baunilha, não precisa colocar. Ou se você não tiver em casa, tá? Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de água gelada, tá? Precisa ser gelada. Tudo no meu bowl. Agora eu vou pegar minha luvinha para poder amassar essa massa para vocês, tá? Misturar bem ela. Gente, hoje eu tô no meu espaço aqui em casa, tá? Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Aqui atrás, muito verde, né? Muito gostoso, estou ao ar livre. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou misturar essa massa. Gente, o dia tá lindo hoje, tá uma delícia. Um vento gostoso. Aí aqui eu misturo até ela ficar um ponto que desgrude das minhas mãos. Ó, vocês viram que ela desgrudou das minhas mãos já. Então, quer dizer que ela já está pronta para que eu possa espalhar ela na minha forma. E essa receita dessa massa, gente, dá certinho para essa forma de 20 centímetros. Então, você cuida no tamanho da tua forma. Se você pegar uma forma maior, vai faltar massa, tá? Então,
Então, como eu já falei para vocês antes, aqui já está untada. Agora eu vou colocar a massa aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar um pedaço, que eu gosto de fazer assim, eu vou deixar um pedaço fora, tá? E vou espalhar essa parte aqui, tá bom? Vou espalhando bem ela. Se você for fazer sem luva, normalmente começa a grudar nas mãos. Então, um segredinho legal para você, para não grudar nas suas mãos e para você não ficar achando que é difícil espalhar, é só pegar um potinho de água, colocar as mãos assim, ó, só encostar, tirar o excesso e continuar a espalhar. Aí não vai grudar a massa na sua mão. É muito fácil. Eu vou repassar para quem tá chegando agora aí, que não conseguiu pegar a receita, eu vou repassar rapidinho, tá? A receita. Então pega aí seu caderninho, a sua folha, a sua caneta e anota ela. É torta de framboesa. É 1,5 xícaras de farinha, 2 colheres de sopa de açúcar. Ela fica uma massa bem elástica, tá? Essa elasticidade dela é porque a manteiga e a água estavam gelada, tá bom? Aí fica mais fácil de você trabalhar. Então vamos lá. 1,5 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga gelada, sem sal, né? A manteiga sem sal. E 1 colher de sopa de baunilha e 4 colheres de sopa de água gelada. Somente isso, tá? Pra massinha. E essa massa, ela vai assar, ela vai pré-assar. A gente não pode fazer a massa e colocar o recheio e colocar pra assar. Tem que assar essa massa um pouquinho antes, tá? Então, a gente vai preparar ela aqui pra tá colocando no forno. O meu forno já tá pré-aquecendo. 170, 180 graus, tá? Eu vou assar ela a 170 graus. Mas se você tiver um forno a gás, normalmente ele não chega à temperatura exata, né? Então, aproximadamente 170, 180 graus. Nós vamos assar. Eu já vou explicar para vocês quando é que vocês vão tirar essa massa do forno. Ó, eu gosto de fazer isso. Aos poucos, ó, eu faço uns rolinhos assim, ó, para ir espalhando ao redor da forma. Aí eu consigo deixar bem espalhadinho, lembrando que essa massa ela desce um pouco, tá? Então é bom que você faça bem alto aqui, porque ela vai descer um pouquinho depois na hora que ela vai assar. Ó, tá bem bonita, bem espalhadinha. O que eu vou fazer agora? Tá prontinha. Agora eu vou furar essa massa. Por que é que eu vou furar? Vou encher de furo ela, porque senão ela vai virar uma bolha no meio, tá? Então, para ela não virar essa bolha, eu vou encher aqui, ó. Vou encher de furinhos. Sem medo de furar, tá, gente? Furei bastante ela, vou levar para assar. Mesmo com os furinhos, essa massa ela é um pouco teimosa, tá? Então, se eu não fizer os furos, ela vai ficar um bolhão dentro, uma bolha assim, aí vai ficar ruim de trabalhar. Com os furos, ela também vai criar uma bolha, mas um pouco menor. Então, o tempo de assar dessa massa aqui agora é em torno de uns 10 minutinhos. Ou até que você olhe e ela criou uma bolha aqui, tá? Começou a erguer, você pode tirar, tá? Mas é em torno de 8 a 10 minutinhos. Então, eu vou levar pra lá, vou assar essa minha massa e daqui a pouco eu volto com o restante. Voltando então com a torta de framboesa, estou com a massa já assada. Como eu falei para vocês antes, ela ia baixar um pouquinho, tá vendo só? Que ela baixou. Ela criou aqui uma bolha, eu abaixei. Enquanto tá quente, gente, dá para baixar. Não deixa esfriar com a bolha, tá? Porque senão ela quebra. Então ela tá quente ainda, mas não tem problema. Agora eu vou fazer o término dela. Anota aí então, como que vai ser feito esse recheio delicioso dessa torta. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa, tá? Vou pegar essa farinha aqui, vou despejar aqui, ó, bem simples. E vou dar uma espalhadinha. Desse jeitinho mesmo, gente. Tá? Isso aqui vai dar depois um sabor diferenciado na tua torta. Eu espalhei. Agora eu vou colocar ela de ladinho. E vou misturar os ingredientes do meu recheio, tá? Eu vou pegar
Aqui eu tenho 170 gramas de creme de leite fresco. O que é creme de leite fresco, gente? É a nossa nata, tá? Mas não pode ser aquela nata colonial, não fica gostoso. Tem que ser aquela nata industrializada mesmo, que você compra no mercado em potinho, tá? 170 gramas de nata. Eu vou colocar aqui dentro. Essa minha nata, ela tá gelada ainda, mas não precisa, tá? Vocês podem tirar antes, ela pode ficar em temperatura ambiente. Fica um pouco melhor para mexer. Aí eu vou misturar aqui, tem 3 colheres de açúcar. Aqui eu vou aproveitar a minha colher e vou colocar 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. Eu gosto muito de extrato de baunilha, viu, gente? Coloco muito nas minhas receitas. Agora, se você não gosta, não tem problema, pode tirar. Vou mexer bem aqui para misturar. Aqui, ó, eu coloquei 2 ovos, eu bati ele um pouco antes, misturei ele, tá? Então, são 2 ovos aqui. Vou derramar aqui dentro. Dar uma boa de uma misturada. E aí eu vou acrescentar a minha farinha, 2 colheres somente de farinha. Essa farinha é para dar liga, tá? Se a gente não colocar a farinha, ela não dá liga, então precisa da farinha. Hoje em dia é bem difícil, na nossa região principalmente, a gente encontrar framboesa em fruta mesmo no mercado. Então eu peguei aqui a minha framboesa congelada. Eu compro ela congelada. E ela já está descongelada, ela tinha criado uma água, tá? Eu coloquei ela para descongelar numa peneira, então a aguinha dela já saiu, tá? Mas você pode estar usando também frutas frescas. Mirtilo, amora e morango você encontra com mais facilidade no mercado. A framboesa já é muito difícil e assim ela é muito cara para comprar fresca. Tá? Então, se você comprar ela em fruta, não em polpa, tá? Em fruta congelada, não tem problema. Ela fica também muito boa. Mas não achou framboesa ou não gosta de framboesa, quer fazer com a amora do teu pé da tua casa lá, pode fazer. Com os moranguinhos frescos. Fica muito boa ela com amora, tá, gente? Fica muito boa. Então, vamos lá. Agora eu vou espalhar isso aqui. Então, é 300 gramas de framboesa. Vou colocar aqui em cima da torta, já dessa massa assada. Então, só para recapitular, temos a massa já assada, ela assou em torno de uns 8 a 10 minutos. Aí eu tenho a farinha de amêndoas. E agora eu vou espalhar essa framboesa aqui. Depois eu vou colocar por cima a minha massa que tá separada. Ó, espalhou bem. E agora eu vou espalhar essa massinha aqui, ó. Como que ela fica, gente? Bem molinha, tá? Vou espalhar aqui, ó. Ela vai pro forno depois. Mesma temperatura de forno, tá? 170, 180 graus. Ela vai ficar em torno de uns 20 a 25 minutos. Como você vai saber que essa torta tá boa? Quando você vê que deu aquela cor de assada em cima. Tá pronto, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai esperar ela esfriar por completo para você poder desenformar, tá? Porque ela ainda fica um pouquinho molinha quando ela sai do forno, mas depois que esfria, ela pega e fica bem consistente. Aí é legal, você já pode tirar, tá bom? Então vou levar pro forno agora e assim que pronta eu trago ela aqui para vocês verem. E a torta ficou pronta, gente, 25 minutos. Já deixei esfriar, ela já tá completamente fria aqui. Olha que linda que ficou essa torta de framboesa. E eu imagino que ela deve estar deliciosa. Vou ensinar você agora a fazer um acabamento lindo nela. Assim mesmo como ela está, ela já poderia ficar, que ela já tá linda, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma nevinha, como as confeiteiras dizem. Vou passar um açúcar de confeiteiro com uma peneira na torta, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó?
Isso aqui é açúcar de confeiteiro, tá? Pra você anotar. Eu vou colocar aqui em cima, ó, peneirar. Aí vai batendo assim na peneira, ó, pra ir aos poucos. Aqui tem um vento, né? Como eu estou fora, então tem um ventão hoje. Olha que lindo, tá? E aí, eu gosto muito de flores. Eu peguei uma orquídea aqui no meu quintal e vou colocar aqui para dar uma vida nela. Olha que linda, gente. Tá? Você pode pegar a florzinha do teu jardim, você pode pegar uma suculenta. Tudo é muito bem-vindo para enfeitar a torta. Ficou linda, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela para vocês verem como ela ficou por dentro. Tá? Só para vocês ficarem com vontade, para vocês fazerem ela e me marcar. Quem não conseguiu pegar essa receita, me chama no Insta. Meu Instagram, marca aí, me segue. Vivi Domingues Cakes, tá? Segue lá e a hora que você fizer, me marca que eu vou amar ver que você fez mesmo, tá, gente? Olha que linda. A framboesa, o creme. E sabe o que é mais legal? Você pode também colocar uma bola de sorvete aqui, ó. Tá? Uma bola de sorvete de morango, de creme e servir aos seus convidados, aos seus amigos, à sua família. Gente, até a próxima receita. Espero que vocês gostaram. Beijo, fiquem com Deus. Vivi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, explicando pra gente, né, sobre essa torta de framboesa, até desafiando, enfim. E fica o convite para você aí de casa fazer também, inovar um pouquinho, quem sabe fazer até na ceia do Ano Novo. Fica a sugestão, hein? Olá, eu sou Vivi Domingues e hoje eu trago para vocês uma receitinha deliciosa. Vocês sabem que eu amo trazer receitas práticas para vocês, que eu sei que hoje a dona de casa tem muito o que fazer e tudo precisa ser muito rápido. Hoje eu trago a receita que é muito gostosa para você servir com café, para você servir para a família após o almoço, que é uma torta de framboesa. Essa torta pode ser substituída às frutas, tá, gente? Eu já vou explicar. Mas para começar, nós vamos começar com a massa dela. Então eu vou começar explicando para vocês que a forma aqui eu tenho de 20 centímetros de diâmetro. Seria melhor se ela fosse com fundo removível, tá? Mas com esse tamanho de forma eu não tinha, então eu peguei essa aqui mesmo. É tranquilo para tirar depois que esfria, mas eu vou explicar depois para vocês. Ela já tá untada, tá? Aqui eu passei desmoldante, mas se você não tiver desmoldante em casa, pode ser aquele óleo mesmo, tá? Passa o olhinho aqui, um pincelzinho ou guardanapo mesmo, tá ótimo, vai dar o mesmo efeito. E aí nós vamos para massa, que é muito simples. Eu sempre digo que tudo fica simples quando você separa todos os ingredientes. Porque às vezes você pega uma receita gigante, né? E você começa a olhar e fala, não, é muito difícil. Mas a hora que você começa a separar tudo, fica tudo mais fácil. Então aqui eu já deixei separado, tá? Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga gelada, tá? É bom que ela esteja gelada, para dar o efeito que eu preciso. Eu vou colocar aqui no meu bowl. E aí, eu vou misturar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Ah, a manteiga, gente, é uma manteiga sem sal, porque eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Mas se a manteiga tua for com sal, aí você tira a pitadinha de sal. Combinado? Então tá, aqui 1,5 xícaras de farinha. 2 colheres só, somente 2 colheres de sopa de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma vez eu já expliquei aqui, mas eu vou passar novamente, tá? O que é uma pitadinha de sal? É tudo que você consegue pegar na pinça dos seus dedos, tá? Então tudo que você pega o sal, o que fica aqui é a pitadinha de sal. E aí eu tenho aqui um extrato de baunilha, que eu vou estar colocando 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Esse extrato de baunilha, ele é bem opcional. Se você não gosta de baunilha, não precisa colocar. Ou se você não tiver em casa, tá? Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de água gelada, tá? Precisa ser gelada.
tudo no meu bowl. Agora eu vou pegar minha luvinha para poder amassar essa massa para vocês, tá? Misturar bem ela. Gente, hoje eu tô no meu espaço aqui em casa, tá? Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Aqui atrás, muito verde, né? Muito gostoso, estou ao ar livre. Então vamos lá. Aqui agora eu vou misturar essa massa. Gente, o dia tá lindo hoje, tá uma delícia. Um vento gostoso. Aí aqui eu misturo até ela ficar um ponto que desgrude das minhas mãos. Ó, vocês viram que ela desgrudou das minhas mãos já. Então quer dizer que ela já está pronta para que eu possa espalhar ela na minha forma. E essa receita dessa massa, gente, dá certinho para essa forma de 20 centímetros. Então você cuida no tamanho da tua forma. Se você pegar uma forma maior, vai faltar massa, tá? Então, como eu já falei para vocês antes, aqui já está untada. Agora eu vou colocar a massa aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar um pedaço, que eu gosto de fazer assim, eu vou deixar um pedaço fora, tá? E vou espalhar essa parte aqui, tá bom? Vou espalhando bem ela. Se você for fazer sem luva, normalmente começa a grudar nas mãos. Então, um segredinho legal para você, para não grudar nas suas mãos e para você não ficar achando que é difícil espalhar, é só pegar um potinho de água, colocar as mãos assim, ó, só encostar, tirar o excesso e continuar a espalhar. Aí não vai grudar a massa na sua mão. É muito fácil. Eu vou repassar para quem tá chegando agora aí, que não conseguiu pegar a receita, eu vou repassar rapidinho, tá? A receita. Então pega aí seu caderninho, a sua folha, a sua caneta e anota ela. É torta de framboesa. É 1,5 xícaras de farinha, 2 colheres de sopa de açúcar. Ela fica uma massa bem elástica, tá? Essa elasticidade dela é porque a manteiga e a água estava gelada, tá bom? Aí fica mais fácil de você trabalhar. Então vamos lá. 1,5 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, uma pitada de sal, 100 gramas de manteiga gelada, sem sal, né? A manteiga sem sal, e 1 colher de sopa de baunilha e 4 colheres de sopa de água gelada. Somente isso, tá? Pra massinha. E essa massa, ela vai assar. Ela vai pré-assar. A gente não pode fazer a massa e colocar o recheio e colocar para assar. Tem que assar essa massa um pouquinho antes, tá? Então a gente vai preparar ela aqui para estar colocando no forno. O meu forno já tá pré-aquecendo. 170, 180 graus, tá? Eu vou assar ela a 170 graus. Mas se você tiver um forno a gás, normalmente ele não chega à temperatura exata, né? Então aproximadamente 170, 180 graus. Nós vamos assar, eu já vou explicar para vocês quando é que vocês vão tirar essa massa do forno. Ó, eu gosto de fazer isso, aos poucos, ó, eu faço uns rolinhos assim, ó, para ir espalhando ao redor da forma. Aí eu consigo deixar bem espalhadinho, lembrando que essa massa ela desce um pouco, tá? Então é bom que você faça bem alto aqui, porque ela vai descer um pouquinho depois na hora que ela vai assar. Ó, tá bem bonita, bem espalhadinha. O que eu vou fazer agora? Ah, prontinha. Agora eu vou furar essa massa. Por que é que eu vou furar? Vou encher de furo ela, porque senão ela vai virar uma bolha no meio, tá? Então, para ela não virar essa bolha, eu vou encher aqui, ó. Vou encher de furinhos. Sem medo de furar, tá, gente? Furei bastante ela, vou levar para assar. Mesmo com os furinhos, essa massa ela é um pouco teimosa, tá? Então, se eu não fizer os furos, ela vai ficar um bolhão dentro, uma bolha assim, aí vai ficar ruim de trabalhar. Com os furos, ela também vai criar uma bolha, mas um pouco menor. Então, o tempo de assar dessa massa aqui agora é em torno de uns 10 minutinhos. Ou até que você olhe e ela criou uma bolha aqui, tá? Começou a erguer, você pode tirar, tá? Mas é em torno de 8 a 10 minutinhos. Então, eu vou levar para lá, vou assar essa minha massa e daqui a pouco eu volto com o restante.
Voltando então com a torta de framboesa, estou com a massa já assada. Como eu falei para vocês antes, ela ia baixar um pouquinho, tá vendo só? Que ela baixou. Ela criou aqui uma bolha, eu abaixei. Enquanto tá quente, gente, dá para baixar. Não deixa esfriar com a bolha, tá? Porque senão ela quebra. Então ela tá quente ainda, mas não tem problema. Agora eu vou fazer o término dela. Anota aí então, como que vai ser feito esse recheio delicioso dessa torta. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa, tá? Vou pegar essa farinha aqui, vou despejar aqui, ó, bem simples. E vou dar uma espalhadinha. Desse jeitinho mesmo, gente. Tá? Isso aqui vai dar depois um sabor diferenciado na tua torta. Eu espalhei. Agora eu vou colocar ela de ladinho. E vou misturar os ingredientes do meu recheio, tá? Eu vou pegar, aqui eu tenho 170 gramas de creme de leite fresco. O que é creme de leite fresco, gente? É a nossa nata, tá? Mas não pode ser aquela nata colonial, não fica gostoso. Tem que ser aquela nata industrializada mesmo, que você compra no mercado em potinho, tá? 170 gramas de nata. Eu vou colocar aqui dentro. Essa minha nata, ela tá gelada ainda, mas não precisa, tá? Vocês podem tirar antes, ela pode ficar em temperatura ambiente. Fica um pouco melhor para mexer. Aí eu vou misturar aqui, tem 3 colheres de açúcar. Aqui eu vou aproveitar a minha colher e vou colocar 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. Eu gosto muito de extrato de baunilha, viu, gente? Coloco muito nas minhas receitas. Agora, se você não gosta, não tem problema, pode tirar. Vou mexer bem aqui para misturar. Aqui, ó, eu coloquei 2 ovos, eu bati ele um pouco antes, misturei ele, tá? Então, são 2 ovos aqui. Vou derramar aqui dentro. Dar uma boa de uma misturada. E aí eu vou acrescentar a minha farinha, 2 colheres somente de farinha. Essa farinha é para dar liga, tá? Se a gente não colocar a farinha, ela não dá liga, então precisa da farinha. Hoje em dia é bem difícil, na nossa região principalmente, a gente encontrar framboesa em fruta mesmo no mercado. Então eu peguei aqui a minha framboesa congelada. Eu compro ela congelada. E ela já está descongelada, ela tinha criado uma água, tá? Eu coloquei ela para descongelar numa peneira, então a aguinha dela já saiu, tá? Mas você pode estar usando também frutas frescas. Mirtilo, amora e morango você encontra com mais facilidade no mercado. A framboesa já é muito difícil. E assim, ela é muito cara para comprar fresca. Tá? Então, se você comprar ela em fruta, não em polpa, tá? Em fruta congelada, não tem problema. Ela fica também muito boa. Mas não achou framboesa ou não gosta de framboesa, quer fazer com a amora do teu pé da tua casa lá, pode fazer. Com os moranguinhos frescos. Fica muito boa ela com amora, tá, gente? Fica muito boa. Então, vamos lá. Agora eu vou espalhar isso aqui. Então, é 300 gramas de framboesa. Vou colocar aqui em cima da torta, já dessa massa assada. Então, só para recapitular, temos a massa já assada, ela assou em torno de uns 8 a 10 minutos. Aí eu tenho a farinha de amêndoas. E agora eu vou espalhar essa framboesa aqui. Depois eu vou colocar por cima a minha massa que tá separada. Ó, espalhou bem. E agora eu vou espalhar essa massinha aqui, ó. Como que ela fica, gente? Bem molinha, tá? Vou espalhar aqui, ó. Ela vai pro forno depois. Mesma temperatura de forno, tá? 170, 180 graus. Ela vai ficar em torno de uns 20 a 25 minutos. Como você vai saber que essa torta tá boa?
Quando você vê que deu aquela cor de assada em cima, tá pronto, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai esperar ela esfriar por completo para você poder desenformar, tá? Porque ela ainda fica um pouquinho molinha quando ela sai do forno, mas depois que esfria, ela pega e fica bem consistente. Aí é legal, você já pode tirar, tá bom? Então vou levar pro forno agora e assim que pronto eu trago ela aqui para vocês verem. E a torta ficou pronta, gente, 25 minutos. Já deixei esfriar, ela já tá completamente fria aqui. Olha que linda que ficou essa torta de framboesa. E eu imagino que ela deve estar deliciosa. Vou ensinar você agora a fazer um acabamento lindo nela. Assim mesmo como ela está, ela já poderia ficar, que ela já tá linda, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma nevinha, como as confeiteiras dizem. Vou passar um açúcar de confeiteiro com uma peneira na torta, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Isso aqui é açúcar de confeiteiro, tá? Pra você anotar. Eu vou colocar aqui em cima, ó, peneirar. Aí vai batendo assim na peneira, ó, pra ir aos poucos. Aqui tem um vento, né? Como eu estou fora, então tem um ventão hoje. Olha que lindo, tá? E aí, eu gosto muito de flores. Eu peguei uma orquídea aqui no meu quintal e vou colocar aqui para dar uma vida nela. Olha que linda, gente. Tá? Você pode pegar a florzinha do teu jardim, você pode pegar uma suculenta. Tudo é muito bem-vindo para enfeitar a torta. Ficou linda, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela para vocês verem como ela ficou por dentro. Tá? Só para vocês ficarem com vontade, para vocês fazerem ela e me marcar. Quem não conseguiu pegar essa receita, me chama no Insta. Meu Instagram, marca aí, me segue. Vivi Domingues Cakes, tá? Segue lá e a hora que você fizer, me marca que eu vou amar ver que você fez mesmo, tá, gente? Olha que linda. A framboesa, o creme. E sabe o que é mais legal? Você pode também colocar uma bola de sorvete aqui, ó. Tá? Uma bola de sorvete de morango, de creme e servir aos seus convidados, aos seus amigos, à sua família. Gente, até a próxima receita. Espero que vocês gostaram. Beijo, fiquem com Deus. Vivi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, explicando pra gente, né, sobre essa torta de framboesa, até desafiando, enfim. E fica o convite para você aí de casa fazer também, inovar um pouquinho, quem sabe fazer até na ceia do Ano Novo. Fica a sugestão, hein?